Meus irmãos, como é que estão? Bem, graças a Deus podemos nos encontrar novamente por este canal, né, para conhecer um pouco mais do nosso relacionamento com Deus, né? Eu espero sempre que estejam gozando de alegria, de paz, de saúde, né, e forças para enfrentar, né, toda essa pandemia, todo esse isolamento, isolados, mas não separados, né, como dizem por aí, porque o sangue do Senhor Jesus nos une num só corpo, o corpo de Cristo, né, na igreja. A igreja é que vence as batalhas, porque na frente dela vai o nosso amado Senhor. Eu gostaria de hoje falar a respeito, não de exercício físico, mas como colocar todo o nosso corpo em exercício espiritual, né? O apóstolo Paulo coloca lá que o exercício físico não é tão importante assim quanto o exercício espiritual. Ele não quis dizer que não devemos fazer exercícios físicos, tá? Eu estou falando para mim, que acabo não fazendo. Mas ele está dizendo que é muito mais importante. Ambos devem ser feitos, mas é muito mais importante o exercício espiritual. Vamos colocar, né, os nossos membros, colocar as nossas habilidades, colocar tudo de nós à disposição de Deus em tempos de Covid, em tempos de isolamento. Como colocar o nosso corpo à disposição de Deus e o nosso corpo bem disposto para estar à disposição de Deus nesses tempos de quarentena, esses tempos de pandemia, esses tempos de distanciamento espiritual. Primeiro, vamos à parte mais importante do nosso corpo, o coração. Vamos ver lá em Provérbios de Salomão, capítulo de número 23, versículo 6. Provérbios de Salomão 23, versículo 6, que nos ensina que a primeira coisa que devemos exercitar para ter uma vida espiritual saudável é o coração. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração. Nós já falamos várias vezes que a Bíblia fala que o nosso coração, né, Jeremias escreve, ele é fraco, ele é corrupto, ele se desgasta muito fácil, né? Enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ou seja, as nossas emoções muitas vezes nascem de formas erradas. Elas nascem e nos envergonham depois. É por isso que a nossa mente tem que cuidar do nosso coração. Mas quando nós entregamos o nosso coração a Deus, Ele trabalha diariamente ali dentro. Então, a primeira coisa que devemos exercitar na nossa vida é o alimento do coração. Exercitar o nosso coração. E ele nos fala como, qual é o instrumento desse exercício? São os olhos. Devemos guardar os nossos olhos para se agradarem apenas dos caminhos do Senhor. Que os nossos olhos contemplem o caminho do Senhor. Que os nossos olhos estejam totalmente fixos nos caminhos do Senhor. E daí o que vai acontecer? Daí nós vamos trabalhar, né? Agora nós vamos trabalhar as nossas mãos. Atos dos Apóstolos. Lucas escreve Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 diz assim: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, ou Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aqui um conceito de esmola. Esmola para nós é entregar para alguém 10 centavos, 25 centavos, R$ 1 no máximo. Mas esmola, segundo a Bíblia, é algo que eu faço com as mãos. É uma entrega que eu faço com as mãos, que eu manufaturo, eu
crio, eu faço nascer, eu produzo com as mãos. E nós conhecemos muito bem Dorcas. Dorcas era uma mulher que fazia suas costuras, tanto é que na grande maioria das igrejas existe um departamento chamado Oficina Dorcas, né? Quando são confeccionadas roupas para pessoas carentes. Isso é extremamente importante. São as filhas de Dorcas, né? Extremamente importante, mas deve ser colocado o coração. Quando Dorcas confeccionava alguma coisa, ela orava por quem ia usar aquilo. Assim como a oficina Dorcas, que acontece em muitas igrejas, quando elas estão criando, recortando pano, fazendo casaquinhos, fazendo tricô, bordado, quando estão fazendo alguma coisa para os carentes, todo esse enlevo das mãos servem para a oração também. Então, exercitar as nossas mãos, fazer com as mãos com que o evangelho seja divulgado. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 28, diz assim: Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não use mais as suas mãos para o mal, use as suas mãos para o que é bom, para o que é agradável. É uma mudança radical do uso das mãos. Então vamos usar as nossas mãos para digitar mensagens bonitas, para digitar, para fotografar coisas belas. Vamos usar as nossas mãos para fazer aquilo que é verdadeiro, aquilo que é durável, aquilo que é amor ao próximo. Vamos agora exercitar os nossos olhos. Mas eu estou quase cego. Vamos exercitar, porque os olhos dos cristãos enxergam muito bem do que esses olhos físicos. Conheço pessoas cegas, né, que enxergam a vida espiritual muito bem. Enxergam a vida espiritual de uma maneira muito mais profunda do que todos nós. Nós temos exemplo isso nos nossos inários, da Fanny Jane Crosby. Ela nasceu em 1820, morreu em 1915 e ela, aos 2 meses de idade, ficou cega. E mesmo assim, porque tinha o coração à disposição de Deus, porque tinha as suas mãos à disposição de Deus, ela, na falta dos olhos físicos, ela enxergou muito espiritualmente. Escreveu 8.000 poemas, cerca de 8.000 poemas. E esses 8.000 poemas, eles foram musicados, são belos hinos. A Deus demos glória por seu grande amor. É um dos hinos. Com tua mão segura bem a minha. Né? São hinos maravilhosos que mostram a falta dos olhos físicos não interfere na visão espiritual. Vamos ver então os textos, né? É o Salmo 123, versículo de número 2. Salmo 123, versículo de número 2. Com os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Olho fixo, olhar de uma maneira fixa no Senhor, olhando diligentemente ao autor e consumador da fé. Vamos falar agora sobre os nossos pés, esse coitado, né, que sofre, né? Poucas pessoas dão tanta importância para os pés, porque nós maltratamos os nossos pés com sapato apertado, meia dobrada, alguma coisa assim. Maltratamos, mas ele que nos sustenta. Então veja só o que a Bíblia fala sobre os pés, quando eles estão no exercício correto, quando eles estão bem dispostos ao serviço do Senhor. Isaías 52:7, é um texto maravilhoso. Isaías 52:7. Que formosos são sobre os montes
os pés do que anuncia as coisas boas, as coisas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Vejam quantas coisas belas, né, esses pés têm. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. Os nossos pés devem se apressar para produzir paz, para anunciar as boas novas, né, a salvação, para fazer com que as pessoas ouçam, os pés estão servindo a boca, ouçam a respeito da salvação e entendam que Deus reina, que Deus é soberano, Ele cuida de nós. Não vamos usar os nossos pés para notícias ruins, mas sempre para notícias boas. Isaías ainda, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo de número 9. Isaías 40, versículo de número 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Vozes proclamando onde Deus está. Vozes que falem, olha, existe uma redundância aqui no texto que para nós, em português, é redundância, mas no texto hebraico, para a gramática hebraica, isso significa ênfase. Sobe ao monte alto, ergue a tua voz fortemente, levanta, ou seja, que seja bem claro o que você vai falar, que seja bem alto, que todos possam ouvir a respeito do nosso Deus. Eu conheci uma senhora que ela ia sempre numa cabeleireira e tinha o desejo de evangelizar a cabeleireira dela. Mas cada vez que ela fazia o seu cabelo, né, ela também fazia as unhas. Então estava ali, e essa senhora falando a respeito de Jesus para a cabeleireira, fulana, dizendo, chamando pelo nome, fulano, você precisa conhecer Jesus, você não sei o quê, e começou a falar a vida toda, até que um dia, a manicure que estava fazendo o pé, né, a pedicure, falou assim, mas serve para mim também? Né? Como a voz tem que ser usada, tanto para atingir o alto, a cabeleireira, quanto para atingir a pedicure. Quanto para atingir aqueles que estão mais embaixo, no sentido de, às vezes, nós desprezamos. Não que manicure e pedicure devem ser desprezados, nada disso, mas que ela estava com o foco em uma pessoa. Mas a sua voz foi tão alta para que essa pessoa ouvisse, que a outra também ouviu. Né? Colocar as nossas vozes à disposição de Deus. Também Isaías, né, o grande Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento, Isaías capítulo 50, versículo 4. Capítulo 50, versículo 4 diz assim: O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O que ele quer dizer com isso? Eu sei falar, mas eu tenho que saber ouvir. Eu sou erudito no falar, eu conheço a Bíblia, este livro, eu conheço esse livro. Mas eu tenho que ouvir aquele que escreveu o livro. Os nossos ouvidos, o exercício dos nossos ouvidos para com a palavra do Senhor, para com o desejo que Ele quer de nós. Então, exercitar os nossos ouvidos, ouvir aquilo que é bom. Quantas bobagens nós ouvimos por aí. Às vezes até mesmo por educação, nós sentamos numa cadeira e ouvimos muitas bobagens. Não é? Irmãos, vamos ouvir o que é bom. Vamos falar o que é bom. Vamos ouvir aquilo que fortalece o nosso coração, aquilo que fortalece as nossas mãos, aquilo que vai melhorar a nossa visão, aquilo que vai nos dar agilidade para irmos a lugares
usando os pés para irmos aos lugares onde Deus quer que vá. E vamos usar a nossa voz, os nossos ouvidos. Tem mais 2 só. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Hebreus, capítulo 13, versículo de número 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Boca e lábios. Podemos fazer uma diferenciação aqui. Embora boca e lábios queira dizer a mesma coisa, né? É o mesmo lugar, é o mesmo órgão que está funcionando, podemos dizer que esses lábios poderiam, de uma forma ilustrativa, dizer daquelas palavras que falamos no íntimo em oração. Como orando, não em voz alta, mas só movendo os lábios. Diz o texto que por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, naquela oração mais íntima. E quando os nossos lábios, a porta da nossa boca se abre, agora no sentido literal, quando a porta da nossa boca se abre, abra para confessar Jesus, abra para falar quem Ele é. Vamos juntar com a boca, onde o som é formado e depois o lábio, a porta se abre e ele vai para frente. Romanos, capítulo 10, versículo de número 9, diz assim: Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vou ler o 10 também. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A boca fala do que está cheio o coração. É por isso que no nosso texto de hoje, neste nosso vídeo de hoje, nessa devocional, nós estamos falando sobre o exercício espiritual em tempos de Covid-19. O exercício dos nossos órgãos, dos nossos membros em tempos de Covid, né? O exercício espiritual em tempos de Covid. Use o seu coração. Exercite o seu coração naquilo que é divino. Use as suas mãos para fazer somente aquilo que agrada ao Senhor. Veja, enxergue apenas aquilo que é caminho do Senhor. Caminhe apenas para engrandecer a Deus. Caminhe para levar a sua voz, proclamar as verdades de Deus. Ouça apenas aquilo que edifica o seu coração, aquilo que edifica a sua alma, aquilo que vai fazer você forte, e usar os lábios. Abra a boca, dê passagem para o som produzido dentro da cavidade bucal, dê passagem apenas para aquilo que é boas novas. Não fale palavrão. Não toque fofoca para frente. Curto e grosso seria isso, né? Mas use a sua boca, libere o som da sua boca para aquilo que é proveitoso. Palavras temperadas com sal, para dar gosto na vida dos outros. Palavras temperadas com sal, palavras de perdão, de misericórdia, palavras de amor. Oremos. Ó Deus amado, nós agradecemos a Ti porque o Senhor nos deu órgãos, tanto físicos quanto espirituais, sadios. Por mais que tenhamos uma doença aqui, uma doença ali, órgãos comprometidos, nós ainda somos sadios. Porque ainda que o nosso coração desfalece, o Senhor é a esperança, é a herança da nossa vida. Senhor, nos ensine a exercitar também o nosso espírito, exercitar o nosso coração, exercitar as mãos, os olhos, os pés, as vozes, exercitar os nossos ouvidos, nossos lábios, a nossa boca para a tua honra e glória. Em nome de Cristo Jesus,
usa cada um de nós como ferramenta nas tuas mãos. Amém. Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês.